E muitas vezes nós ficamos desesperados porque nós não nos damos conta que temos um livro que já fala sobre o fim da história. E ele é o começo e ele é o fim da história. Não é sobre nós, mas sempre foi sobre ele. Existe algo nas Escrituras que nós chamamos de metanarrativa bíblica. O que é a metanarrativa? É a grande história. Então existem muitas narrativas que contam uma mesma história, que é meta, a grande história de Deus. E nós nos perdemos hoje em muitas narrativas ideológicas, políticas, místicas, especulativas. E precisamos entender que existe já a história. Nós estudávamos na escola a história com H e a história com E. E a história com E era o conto de fadas, era o mitológico, era o faz de conta. E nós ouvimos muitas narrativas hoje que não são a história com H. A história com H é a história de verdade. Né? A sua Bíblia, a primeira folha da sua Bíblia aqui. Primeira folha da sua Bíblia você tem o que nós vamos chamar de criação. Criação é a origem. Nele, dele, por ele são todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas que existem. Todas as coisas foram concebidas não só por ele, mas dentro dele. Colossenses fala que nele todas as coisas foram criadas. Nós vemos que Efésios fala que antes da fundação do mundo, a palavra fundação é o ato de gerar, de conceber. Deus, dentro da relação trinitária, concebeu a existência. Ele é a origem de todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, capítulo 2, consta a ideia original de Deus sobre tudo. Ali não havia pecado, não havia choro, não havia queda, não havia transgressão, não havia corrupção. A ideia original de Deus sobre o trabalho, a ideia original de Deus sobre a identidade, a ideia original de Deus sobre matrimônio, sobre família, sobre tudo. Tudo que você pensar, a ideia original de Deus está ali, em Gênesis 1 e Gênesis 2. Tanto é que quando foram questionar Jesus a respeito da carta de repúdio ou do divórcio, o que ele fala? Ele vai tentar responder como resolver um problema que o homem criou, ou ele vai fazer o homem refletir sobre a ideia original de Deus que está no princípio. Nós gastamos mais tempo e energia tentando resolver os problemas causados pela queda do que voltarmos a pensar a partir da ideia original de Deus sobre isso. No capítulo 3, você tem um segundo momento da história. Esse segundo momento da história, no capítulo 3, se chama queda. Queda é a quebra da relação com Deus. Deus é amor, uma relação eterna de amor. Ele criou por amor, criou para amar e criou para que todas as coisas se relacionem com ele. E então, diabolos, que é calúnia, que é engano, que é mentira, gerou uma inimizade, que é Satanás. Então, não sei se são nomes ou se são funções, entende? O engano se colocou entre as relações e gerou a inimizade. A mentira não tem nenhuma verdade para dizer sobre si. Ela não constrói relações, ela se coloca entre as relações. Então ela afetou a relação do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o próximo e do homem com a criação. Afetou todas as esferas da vida. Desestabilizou e trouxe consequências para todas elas. Então, do capítulo 3 até o capítulo 20 de Apocalipse. Olha quanta coisa aconteceu em 3 capítulos. E do capítulo 3 até o capítulo 20 é o que nós vamos chamar de redenção. A redenção é toda a narrativa de Deus mostrando para o homem o caminho de volta para a ideia original. Percebe? Em 2 capítulos ele mostrou a ideia. Em um, o homem se perdeu dela. E em todo o resto da Bíblia é Deus mostrando o caminho de volta para a ideia original dele. Não é a tentativa de fazer o homem se adaptar na condição que ele chegou, mas é o caminho que mostra como voltar à ideia que ele perdeu, ao lugar do qual ele se desviou. Por isso que você vai ver a partir de Caim e Abel, tudo falando sobre o Cordeiro de Deus. Tudo falando sobre o caminho de volta, apontando para Cristo como aquele que é o nosso Redentor, que vai nos reconciliar com Deus, porque o problema do homem nunca foi com o diabo. O problema do homem nunca foi com o inferno. Jesus não veio para salvar a gente do inferno, sabia disso?
Romanos e Efésios, Paulo fala que nós estávamos destinados à ira de quem? Nós tínhamos um problema com quem? Com Deus. Desde o princípio, nós sempre estamos procurando alguém para projetar os problemas que temos com Deus. O problema de Caim, que foi o primeiro assassino da história, era com quem? Com Deus. Resolva seus problemas com Deus, irmão. Você vai perceber que Cristo ele veio como Redentor, que veio para nos reconciliar para que tenhamos paz com Deus. E então nós temos as duas últimas folhas da sua Bíblia. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Olha que interessante. 2 capítulos, 1 capítulo, todos os restantes dos capítulos e depois mais 2 capítulos do final. Qual o nome desses 2 capítulos no final? Consumação. O que é a consumação? A consumação é a concretização final de toda a ideia original de Deus do princípio. Olha que lindo isso. A consumação é a garantia de que todo o projeto de Deus haverá de se cumprir. Como que começa Gênesis 1? Do princípio, o que ele criou? Como que começa Apocalipse capítulo 21? Eis que vi um novo e uma nova. O seu Deus é o Senhor da história. Então, independente de qualquer coisa que tenhamos que passar nos últimos dias, o final é que tudo vai ser como deveria ter sido desde o princípio. Não é lindo isso, gente? Quando nós pensamos nos últimos dias, o primeiro ponto é esse. Ele é o princípio e ele é o fim. Independente de todas as teorias e de todas as coisas que possam se falar sobre o livro da Revelação de Apocalipse, qual que é o primeiro versículo? Apocalipse 1:1. O que diz? Revelação de Jesus. Como que começa? Gênesis 1. Haja luz. Essa luz você sabe que não era o sol, né? Porque João 1, que é antes de Gênesis 1, explica que ele era a luz. A partir da luz dele, tudo passa a existir. E a partir da revelação dele, nós entendemos como tudo vai terminar. É tudo sobre Jesus, querido. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. Eu sou o começo e eu sou o fim.